e próximo da mão direita do Álvaro. Só que o Álvaro era canhoto, então a arma teria que estar perto da mão esquerda dele. E outra coisa, eles falaram que a Maria Cândida estava com 3 tiros, só que tinha um quarto tiro nas costas dela, que foi dado por uma arma diferente da arma do Álvaro, uma arma que não foi encontrada lá. E esse tiro acabou respingando na roupa dos filhos. Uma outra coisa é que naquela época as fotos eram tiradas e elas eram meio que colocadas em vidro, é uma coisa diferente. E as fotos que foram tiradas pela perícia iam ser enviadas através de uma van. Só que essa van acabou sofrendo um acidente em Perdizes e eles perderam todas as fotos. Então, as únicas fotos que existem sobre esse caso são as fotos que foram tiradas por jornalistas. Todas as fotos da perícia foram perdidas. Como eu falei, o caso foi arquivado em 1938 e em 1939, o então presidente Getúlio Vargas aprovou uma lei em que parentes de segundo grau, vamos dizer assim, não podiam receber heranças. Então, sobrinhos, primos não podiam ficar com herança das famílias. Essa lei só foi revogada em 1945, só que mesmo assim, os bens não foram para as famílias deles. Então, os bens acabaram ficando com a União, ficaram com o governo. E depois de um tempo, eles começaram a alugar o Castelinho para gravações de filmes. Em uma dessas, o Zé do Caixão foi gravar um filme lá, teve um acidente, o Castelinho acabou pegando fogo, uma parte do telhado, do teto caiu, então quando chovia, molhava tudo, meio que estragou as coisas, e o Castelinho acabou ficando abandonado. Depois de alguns anos, começou a aumentar o número de pessoas em situação de rua e essas pessoas começaram a se abrigar no Castelinho. E essas pessoas também começaram a espalhar o ato de que eles ouviam vozes lá dentro. Tinha uma voz feminina que falava, pega ele, procure, e tinha alguns gritos também, e tinha o fantasma de uma mulher que aparecia sempre na janela, em uma das janelas. Uma dessas pessoas em situação de rua que se abrigava lá foi a Maria Eulina. A Maria, ela era encantada com o Castelinho e ela lutou por muitos anos para que o Castelinho não fosse derrubado, para que ele fosse, na verdade, restaurado. E depois de algum tempo ele foi tombado como patrimônio histórico e cultural do Brasil. E depois de alguns anos ele foi restaurado. A Maria, ela criou uma ONG chamada Clube de Mães do Brasil, que atende pessoas em situação de rua. E a ONG é sediada no Castelinho até hoje. E eu morei perto dali durante muitos anos e sempre me encantei muito também pelo Castelinho e pela história dele. Mas me diz aí, você já conhecia a história do Castelinho da Rua APA?